Irmãos, eu estou muito feliz, estou muito emocionado de estar aqui, hoje com a família completa, né? Meu filho Baruch, que está lá em cima, 4 anos e muita energia. A Radasha, 2 anos e 10 meses, mais energia ainda. E o Josué, que é o nosso filho, ele nos escolheu como pai, né? Na obra missionária lá em Honduras. Josué é hondurenho, ele está aqui conosco no Brasil desde novembro. Ele mora conosco desde os 9 anos de idade. Na verdade, ele ia fazer 10 anos. O Josué tem um testemunho muito forte. O pai dele foi brutalmente assassinado, aproximadamente 38 disparos, e foi terrível para ele na época. Hoje eu falo isso muito abertamente, porque ele já superou esse momento, e ele viu trabalhar e a mão de Deus na vida dele. E com 10 anos, ele fazer 10 anos, nós recebemos o tesouro e o presente de Deus, dele ter nos escolhido como família, como pais. E desde aí então, nós tivemos esse privilégio de compartilhar a família, sermos em família com Josué. E quando nós voltamos da obra missionária, há 3 anos atrás, que pela misericórdia e a graça do Senhor só conseguimos estar lá durante 13 anos, o Josué teve que ficar lá porque era muito complicado, todos os documentos, todos os papéis, e foi muito difícil para nós, porque imagina você deixar um filho, né, em outro lugar, e lá é um lugar muito difícil. O Josué passava muitas dificuldades, e aí Deus aprove e conseguimos adquirir as passagens dele. Ele veio dia 25 de novembro, é isso? 15 de novembro, e aí está aí, ó. Está mais brasileiro do que eu e você juntos. Ele gosta muito de coxinha, né? Muito de coxinha. Então, se alguém quiser um dia dar um presente para ele, a coxinha. Com ou sem catupiry, na verdade ele não. E hoje ele está conosco. Ele tem ontem fez 19 anos, olha só. Irmão, e já encontrou uma brasileira, né? Então, tá love is on the air, né? E tá aí todo, e que bom. Ficamos muito felizes de compartilhar esse momento com toda a família. E a minha esposa, né? Minha esposa aqui, desculpe todas as outras mulheres que há nesse recinto, mas a mais bela entre as mulheres deste lugar. E o Senhor preparou que ela me escolhesse como esposa, irmãos. Então, olha só. Que coisa maravilhosa, né? Nós nos conhecemos em Honduras, ela também é hondurenha, e ela, eu já contei talvez isso daqui, no dia que ela me viu por primeira vez, ela deu uma cutucada na mãe e falou: esse varão vai ser o meu homem, o meu esposo. E a fé dela foi tão grande que depois de 6 anos, eu voltei para o Brasil uma época e ela ficou lá, chorando por mim. Mas depois de 6 anos, ela me mandou uma mensagem. Ela falou que nunca mandou essa mensagem. Eu também não falo que não mandei, né? E aí as mensagens foram mandadas, talvez, né? Não sei. E a gente começou a conversar, se comprometeu. Eu fui para lá, pedi a mão dela em casamento, né? Na frente dos seus pais, bonitinho, nas minhas férias. E aí depois eu fui, a gente ia casar aqui no Brasil, estava tudo pronto, festa. Eu trabalhava na época na Johnson, em São José dos Campos, e Deus falou: não, eu vou te mandar de novo para Honduras, tem uma obra com vocês ainda lá, não concluiu. Porque existem ciclos que se terminam, irmãos. Nós vamos ver isso na palavra, algumas coisas sobre isso hoje, alguns pensamentos. Mas existem ciclos que se iniciam, e alguns ciclos para iniciar na sua vida, alguns outros têm que ser concluídos. E ali Deus falou: ainda não concluiu. E nos levou lá novamente, né? Não como missionários, como voluntários. Na época o pastor chegou para mim e falou: ó, tem algo de Deus para você. Falei: fala aí, pastor. Então, trabalhava na Johnson, analista financeiro, estava me estruturando dentro de uma carreira dentro da Johnson, e ele chegou e falou: ó, você vai para Honduras. Falei: amém, pastor, vamos orar, né? Não é orar não, a passagem já está comprada. Falei: pastor, não, Deus já falou comigo, eu só estou te transmitindo. E ali ele falou: vamos fazer só um propósito, se te mandarem embora para você poder viver 1 ano e meio lá como voluntário. Eu falei: pastor, eu vou ter que, se te mandarem embora é de Deus. Irmãos, não me arrependo, foi
Não vou falar, que senão eu vou chorar aqui, né? Deve ficar feio, que eu sei que estão gravando ali. E foi maravilhoso, valeu a pena. O Senhor tem nos surpreendido a cada dia, a sua graça, a sua misericórdia tem nos acompanhado. E a graça de Cristo nos basta, né? Sua graça nos basta. E hoje ela está aqui comigo, brasileira, agora quase brasileira, já com o documento provisório, vai ser brasileira, né? E é isso, irmão, vamos pregar, porque eu vim aqui para pregar, né? Não para ficar contando historinha. Mas estou muito feliz, quero agradecer a essa igreja por todo o apoio que vocês têm nos dado, a mim, a minha família, ao ministério que o Senhor tem confiado em nossas mãos, a irmã Rosela, o pastor Álvaro, obrigado pela confiança de vocês, ter nos apresentado a bênção do nosso pastor Samuel. Na verdade, tudo que você falou, Samuel, ao contrário, tá? Eu preparei todo um discurso para te dizer, mas não vou conseguir, porque senão também eu vou chorar. Mas o que eu gostaria de te dizer é que Deus tem te usado. Ontem eu estava falando isso para alguém, e Deus tem te usado em momentos decisivos. Deus te levantou como homem de decisões na terra. E você, através da sua sabedoria, você tem sido um amparo para a minha vida. Talvez a gente pense, né, pastor não passa por dificuldades, não tem problema. Eu não estou falando só da parte financeira, que a gente acaba se acostumando com algumas coisas, com algumas limitações. Mas você tem sido um homem de Deus na minha vida. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, continue te dando-te sabedoria. E que você possa continuar sendo de decisões em muitas vidas. Porque as decisões os momentos que você tem agido na minha vida e na minha família têm sido realmente decisivos para a obra do Senhor e para o nosso futuro. Obrigado. Deus te abençoe. Será que você pode dar um aplauso a Jesus pela vida do nosso pastor? Irmãos, eu já prego há alguns anos pela misericórdia do Senhor, mas todas as vezes a gente fica nervoso, né? Faz parte. E muito mais aqui, eu quero hoje trazer alguns pensamentos. Não vou falar sobre todo o contexto histórico-geográfico. Talvez eu vou falar muito aqui, quero que me dê tempo. Se você puder, pastor, me dizer quando já tiver 5 minutos para terminar, eu te agradeço, para eu não precisar ficar olhando o relógio. Só me faz assim, ó, eu já vou entender. Eu quero compartilhar 4 pensamentos que o Senhor colocava no meu espírito. E quando eu meditava na palavra, desses 4 pensamentos surgiram 12 reflexões. E dessas 12 reflexões surgiram 16 bases bíblicas, para que a gente pudesse compartilhar nesta manhã. Não quero ser cansativo, quero transmitir somente o que o Senhor colocou no meu coração. Então eu não vou entrar em detalhes históricos, detalhes geográficos, talvez por isso que eu coloquei um monte de coisa, porque eu não sou bobo nem nada. Nós temos aqui um professor de arqueologia, de história bíblica, mas também não vou usar um texto fora de contexto para criar um pretexto. Então eu gostaria muito de que nós analisássemos alguns versículos, algumas palavras que o Senhor tem nos dado. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, ou nos acompanhar aqui, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Esse livro de Eclesiastes, enquanto você encontra, é interessante porque já vai chegar no momento, Deus presenteia a Salomão, já no momento onde ele tem a maturidade, onde ele consegue discernir algumas coisas da vida de forma mais em caráter de reflexão, de análise, e muitos desses de autoanálise. Então é interessante porque quando eu li esse versículo, eu não vou pregar sobre ele, mas eu gostaria de usar ele como base, como sustentação para esses 4 pontos que vamos compartilhar de forma muito simples, muito humilde, mas esses 16 reflexões que o Senhor me fez pensar um pouquinho e me questionar sobre algumas coisas. Capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Só vamos ler a parte A, que é a parte que neste dia nos interessa mais. Uma versão diz assim: para tudo que se faz, existe um como e um quando. Tem uma outra versão que fala assim: para todo propósito, há um tempo e um modo. E tem uma outra versão que me pareceu interessante, que vai dizer assim: para tudo que existe, tem um tempo e um critério. Então, quando eu estava estudando esta palavra e meditando, né, em alguns versículos que nós vamos ver aqui, eu consegui enxergar como nós somos limitados
capacitados em discernir e em viver, em lidar com o tempo. Como nós somos em alguns momentos ansiosos, em outros momentos apresurados, com pressa, como nos dificulta entender que existe um propósito, e dentro deste propósito, para o cumprimento deste propósito, existe um processo. Ou seja, que nesta manhã, a primeira verdade que eu gostaria de deixar antes de entrar nos pontos é: todo propósito para que se cumprir tem que haver um processo. Ou seja, o processo faz parte do propósito. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor estabeleceu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para as áreas que forem da tua vida. Mas eu tenho que te dizer que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que o Senhor te chamou para você viver, que Ele estabeleceu sobre a tua vida, o melhor de tudo, a maior bênção que podemos ter é a salvação. Quando os discípulos estavam vendo as maravilhas de Jesus, Jesus falou: não vos maravilheis com as maravilhas, não vos maravilheis com os milagres, não fiquem felizes somente porque vocês estão vendo a manifestação do meu poder. Fiquem agradecidos e regozijem, se exultem e façam festa, porque os vossos nomes estejam escritos no livro da vida. Mas o Senhor tem nos chamado para eu e você vivemos a plenitude de Deus. Então nesta manhã, em partes pregamos, mas também em parte profetizamos. Eu profetizo em nome de Jesus para a minha vida e para a tua vida, porque isso que eu estou pregando, irmão, é o que eu estou tendo que viver neste momento, que esse processo que você está vivendo te levará ao propósito divino, te levará à vontade perfeita e agradável e boa do Senhor. Ainda que o processo seja mais longo do que você pensa, ainda que o processo seja mais doído, como já foi dito pelo pastor, do que você imagina, mas esse processo terá um propósito, porque Deus te chamou para viver propósitos nele, para viver propósitos dele. O Senhor te escolheu. Diz a palavra: não foste vós que me escolhestes a mim, Ele te escolheu, Ele te separou. Escute bem, irmão, porque eu não estou aqui para brincar com a fé de ninguém, nem para mexer com a tua alma. Eu não saí lá da minha casa para vir aqui. Eu tenho família, responsabilidade e, mais que tudo, eu tenho um compromisso com Deus. Deus não improvisa na tua história. Deus, Ele não vai brincar o que eu faço com Ele hoje, o que eu faço com ela amanhã, de que forma que eu vou lidar com Ele hoje, de que forma que eu vou tratá-lo amanhã. Deus não improvisa com você. Ele tem propósitos para cumprir na tua casa, na tua família. Queira o adversário ou não queira, queiramos nós mesmos em alguns momentos ou não, Ele cumprirá ao seu tempo. Será que você pode aplaudir a Jesus? E aí, irmãos, falar sobre tempo, se nós fôssemos aqui usar esse versículo, teremos talvez, não sei, trilhões de exegeses. Mas é interessante porque podem existir vários tipos de tempo, mas eu achei interessante 3. O tempo Cronos, que você já conhece, cronômetro. 24 horas um dia, 7 dias da semana, uma semana, mês, ano e etc, etc. O tempo mensurável, quantitativo. Existe o tempo Kairos, que é o tempo perfeito, divino, mas uma versão que me apaixona é que Kairos é o tempo da madurez, está pronto, a época correta. Mas esse tempo de Eclesiastes capítulo 8 vai dizer acerca do tempo Et. E o tempo Et, eu anotei aqui, diz, é um tempo específico e determinado. Então o que o Senhor está falando através do seu Espírito para a vida deste homem que nos remete hoje a nós, Ele está dizendo: olha, para todo propósito existe um tempo, existe um critério, existe um como e existe um quando, mas não será por você, porque se você ler todo o capítulo, você vai ver que ele começa a indagar sobre algumas coisas que fogem do controle dele, que fogem das possibilidades dele. É que o que o Senhor vai fazer na tua vida não depende da tua capacidade. O que o Senhor vai fazer na minha vida não depende de mim, depende da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Porque se merecêssemos alguma coisa, irmão, quem somos nós para merecer algo?
E esse tempo ele chamou a minha atenção, e aí é onde eu gostaria que nós compartilhássemos algumas coisas. O tema dessa mensagem é o Pakad de Deus. E esse Pakad é uma palavra hebraica que nós só vamos ver no último ponto. Então eu convido a você que nos está assistindo por YouTube e outros meios que não saia daí. Fica aí, fazendo merchandise, né? O Pakad de Deus é um verbo em hebraico, ou uma palavra em hebraica, que ele vai falar acerca de uma visita de Deus para ver o teu bem-estar, para inspecionar, para fazer uma inspeção e uma avaliação de como você está. Olha que tremendo, irmãos. Olha como Deus, ele se preocupa tanto conosco, que ele separa no seu tempo, ele separa da sua vontade para dizer: eu vou inspecionar a João, porque eu preciso saber sobre o seu bem-estar, eu preciso saber como ele está. Eu vou inspecionar a Maria, eu vou visitá-la, porque eu preciso saber como está o bem-estar dela. E nós vamos ver no último ponto esse tempo. Agora preste atenção, porque é muita coisa, eu preciso ser claro para fazer-me entender. Se estamos falando sobre tempo, e estamos falando sobre processo, e estamos falando sobre cumprimento de um como, de um quando, de critérios, de estabelecimentos de períodos determinados. O primeiro ponto nós encontramos no segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, que vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns estão pensando, como alguns tomam que ele está retardando, ele está tarde. Antes, ele é longânimo, ele é pacífico, ele é benevolente, ele é calmo, ele é tranquilo, para que ninguém se perda. O primeiro ponto, irmão, é justamente nós entendermos que o tempo que estamos vivendo na nossa vida não é demora, é processo. Será que você pode dizer comigo assim? Não é demora, é processo. O que o apóstolo Pedro estava dizendo dentro de um contexto só, ele estava falando um termo escatológico sobre o arrebatamento da igreja. Mas ele não está dizendo, ele não só se limita, a palavra de Deus não só se limita no sentido escatológico. O que estava querendo também Pedro motivar, despertar nos irmãos, e ele escreve a sua carta, ele está dizendo: olha, vocês estão pensando que as promessas de Deus demoram, vocês estão tomando como consigo que as promessas de Deus, elas estão demorando muito, elas estão chegando atrasado, obrigado filho, elas estão chegando fora do tempo. E aí Pedro vai falar: não pensem que Deus demora. Não é demora, é processo. E aí eu fui ver na palavra, irmão, e em Atos capítulo 7, versículo 17, versículo 18 vai dizer assim: olha, e pouco antes do Senhor, quando se aproximava o tempo do cumprimento da promessa ao povo de Israel, se levantou um rei que ainda não conhecia, não ouvia falar de José, e oprimiu o povo. Estamos falando, irmão, que não é demora, é processo. Sabe, esse primeiro ponto, que o que estava acontecendo e está narrado no livro de Atos, está dizendo assim. Sabe por quê? Sabe por que demorou supostamente a promessa? Quantos anos, irmãos, o povo de Israel, Deus prometeu que ia tirá-los do deserto? Quantos anos? Ia tirá-lo, do Egito. 400. Mas quantos anos se cumpre a promessa? 430. Mas espera aí, se Deus ele disse que iria tirá-lo em 400 anos, por que então foi em 430 anos? O que aconteceu com esse lapso de 30 anos? Será que foi a demora de Deus? Não. Esse versículo de Atos nos traz a revelação. Diz que quando se aproximava o tempo da promessa ser cumprida, se levantou um rei para oprimir, se levantou um rei que não conhecia de José, se levantou um rei para trazer desgaste, para trazer cansaço, para trazer opressão. Ou seja, esse rei se levantou para trazer um fardo sobre a vida do povo. Meu amado irmão, eu preciso te dizer que talvez a promessa ainda não se cumpriu na tua vida. Não é porque Deus se esqueceu de você.
Não é porque Deus está cumprindo do da direita, da esquerda, e eu não serei atingido, não é. Não é porque você talvez está em pecado e alguma coisa assim. Não, eu acredito que não. O que eu acredito nesse versículo, que muitas promessas ainda não se cumprem, porque se levanta um reinado contra nós, se levantam autoridades espirituais contra nós. Ah, pastor, onde é que tem fundamento bíblico? Daniel vai dizer assim, que o anjo do Senhor recebe uma ordem de Deus, e a ordem que o Senhor dá para o anjo é: vai, entrega uma vitória para Daniel. E ali no meio do processo, no ambiente cósmico, ou se você quiser dizer no ambiente das regiões celestiais, o anjo é parado, é travado, e começa uma batalha contra o príncipe da Pérsia. E ali Deus então manda um arcanjo e diz: vai, manda uma mensagem para ele, leva a vitória para ele. Quando o arcanjo chega diante de Daniel, a primeira coisa que o arcanjo fala para Daniel é: Daniel, desde o primeiro dia que você clamou, Deus ouviu a tua oração, mas eu estava numa batalha por ti, eu estava numa guerra por ti. Sabe, irmão, desde o primeiro dia que você orou, Deus já escutou a tua oração. Desde o primeiro dia que você falou: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso, Pai, eu não sei como eu vou resolver isso, e parece que está demorando. Não é demora, é processo. O que pode estar acontecendo é que é tempo de se despertar à vida espiritual, é tempo de se levantar e dizer: eu preciso entender que há uma luta. Mas não existe batalha, não existe luta que o general dos exércitos não possa ganhar, porque não temos luta contra a carne, não temos luta contra sangue, e sim contra a potestade. Sabe o que Deus está dizendo? Ele deu armas para você guerrear. Ele deu armas para você lutar. Sabe? Tem coisas que não se cumprem, parece que está demorando, mas é porque talvez o mundo espiritual está se levantando contra você. Mas nenhuma arma lançada contra ti poderá prosperar, nenhuma arma lançada contra a tua família poderá prevalecer, porque a Bíblia diz, e se ela diz, eu creio: maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está contigo do que aquele que no mundo está. Será que você pode dizer um glória a Deus, irmão? Será que você pode dizer aleluia? Será que você pode dizer: Senhor, o que o Senhor está me dizendo nesta manhã? O Senhor está me dizendo, papai, que a promessa que o Senhor me fez, talvez o inimigo tenha se levantado, mas o Senhor já decretou a minha vitória. No livro de João capítulo 1, Jeremias capítulo 1, versículo do 11 ao 12, é um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Deus não gosta de monólogos, Deus ama diálogos. E ali ele chega para Jeremias e faz uma pergunta: Jeremias, o que você vê? E aí pode dizer: mas é óbvio eu ver o que eu vejo. Não, eu quero saber o que você está vendo, porque é importante, irmão, o que você anda vendo. E eu não estou falando aqui de questões superficiais, estou dizendo onde está o teu olhar, porque enquanto Pedro, ele olhava para Cristo, ele não afunda. Quem pode ver o vento? Ninguém. E a Bíblia vai dizer assim: e quando Pedro olhou o vento, quem olha o vento? Qualquer dia a gente fala sobre isso, mas eu quero trazer a vocês isso. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira. Está vendo uma amendoeira, Jeremias? Estou. E aí Deus fala para ele assim: bem viste, bem vistes, seus olhos estão bons, você viu o que eu queria que você visse. Sabe por que você está vendo essa amendoeira, Jeremias? Não, Senhor, você está vendo essa amendoeira porque eu zelo para cumprir o que eu prometo para o meu povo. Lê lá na tua casa, Jeremias: eu zelo para cumprir o que eu prometi, eu zelo, eu velo. Eu não durmo, eu não descanso, eu velo, eu zelo, eu sou zeloso para cumprir. E aí eu fui entender e buscar: Senhor, mas por que uma amendoeira? E eu entendi que uma das características da amendoeira é que é uma planta, é uma árvore que é a última que produz frutos no inverno. Ou seja, ela produz o seu fruto no final do inverno, e ali os que acompanham a agricultura e acompanham as estações conseguem discernir: a amendoeira produziu frutos, o inverno está se terminando. Irmão, sabe que Deus estava mostrando para Jeremias? Esse tempo de inverno vai passar. O que Deus estava mostrando para Jeremias era: olha, esse tempo de ventos, esse tempo que você parece que está desabrigado, esse tempo que está doendo, vai passar, porque você está vendo bem. O que você está vendo, Jeremias? A amendoeira é, Senhor, mas a questão não é só a amendoeira, a questão é que eu zelo, eu velo. Irmão, Deus
Deus não brinca comigo e com você, meu amado. Deus, Ele não brinca de marionete. É isso assim que fala, né? De aquele bichinho, não, o que eu vou fazer com ele? Estou brincando, olha, eu vou levar para ele para agora acontecer isso com ele. Agora isso não, meus amados. Deus tem um propósito já estabelecido para você. Ele tem. O que você está vendo? O que você está vendo no meio do deserto que você está enfrentando, no meio do inverno que você está enfrentando? O que você está vendo? Porque aquela árvore Deus mostra para Jeremias para mostrar, olha, está vendo? Ela é uma árvore que vai te anunciar que ainda o inverno está, mas está chegando ao fim. Eu velo, eu cuido. Deus cuida de você. E aí você pode dizer, pastor, como é que você está dizendo uma coisa dessa? Que Deus, porque eu tenho vivido o cuidado de Deus, meu irmão. O que eu estou pregando aqui, eu estou pregando primeiro para mim. Eu tive que pregar primeiro para mim, porque o momento que eu estou vivendo, você imagina só, me permita aqui um parêntese. 33 anos no ministério. Uma história, uma trajetória pela misericórdia e graça do Senhor. Bem sucedida, com a graça do Pai. Missionário, anos, pastor missionário, consagrado, reconhecido em convenções. Assalariado pela igreja, de Deus chegar e falar comigo 7 vezes, e na última vez Deus falar assim: você é um hipócrita, porque você prega de obediência, mas está vivendo na conveniência. E aí você tem que deixar tudo, falar, tá bom, Senhor, eu vou crer no sobrenatural do Senhor. Olha, eu não torneio nada contra a igreja, não tenho saído falando nada, eu só quero não ser rebelde ao chamado de Deus. Mas irmão, o cuidado de Deus é maravilhoso. Nós não sabíamos como vamos fazer, hoje já temos cadeira na igreja. Nós já não sabíamos como íamos alugar o local, porque não temos ainda membros, estamos ganhando almas para o Senhor, estamos buscando pessoas que precisam e necessitam de Deus. Já acredito que a humanidade precisa de uma restauração, de uma transformação. Hoje temos um lugar, pelo menos por 2 meses, mas temos. Eu não sei o que Deus vai fazer depois, mas Ele é fiel. Aí não tínhamos como levar alguns irmãos, porque alguns irmãos vivem um pouquinho longe, porque já temos 7 irmãos já na igreja, 7. E aí Deus falou assim, eu vou te arrumar um jeitinho. Aí hoje eu preciso entregar o meu carro, porque vão trocar o meu carro da minha família, né, um golzinho que está ali, por um carrinho, uma besta, sabe aquelas bestinhas? Não é tão nova meio, parece que está fumigando, mas é o começo. Sabe, irmãos, Deus cuida de você. Quando Jeremias estava respondendo e Jeremias se dá conta daquilo, Jeremias entende, é o final. Sabe o que é interessante disso? É que eu consigo enxergar Deus querendo mostrar para Jeremias algo. Você está aqui, eu e você estamos aqui, Deus está aqui. E aí ele olha, se Deus olhar para trás, se Deus... Enfim, e você e eu estamos aqui, é como que se o que nós estamos ainda por promessa, em Deus já se cumpriu. Sabe aquilo que ainda está em promessa para você? Em Deus já se cumpriu. Sabe ainda aquilo que está para acontecer na tua vida? Em Deus Ele já cumpriu. E aí, irmãos, eu consigo entender, olha, a promessa não é que é tarde, é processo, pode ser que está demorando, porque forças malignas se levantaram contra a tua vida, mas maior é aquele que está contigo. Pode ser que a promessa não esteja demorando, porque o tempo de inverno Deus está anunciando. O tempo de inverno está acabando, o tempo de frio está passando, o tempo de luta vai se concluir, porque Deus, e nele, as nossas promessas já cumpriu, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E aí, meu amado, eu enxerguei em João capítulo 11, versículo 3 e 4, que aí é o momento onde estão dizendo para Jesus o seguinte: olha Jesus, aquele a quem tu amavas morreu. E quando Jesus ele sai de onde estava, até o lugar, até Betânia, ele chega em Betânia, ele demora, ele fica mais 2 dias, e quando ele chega em Betânia, a primeira coisa que falam, você chegou fora do tempo, você chegou depois. Você chegou depois do que aconteceu, ele já morreu. Ele já está enterrado e não é mais de 2 dias, não é mais de 1 dia, é de 4 dias, não tem mais o que fazer. Oh, meu amado, quantas vezes não nos sentimos assim, né? E olha como querem de alguma forma mexer com Jesus, pastor, porque falam assim, aquele a quem amas. Sabia que você é um amado de Deus? Quantas vezes já não falou, Senhor, mas o Senhor não falou que me ama? Porque, meu Deus do céu.
que está acontecendo na minha vida, algumas situações que eu estou enfrentando, e o Senhor já falou que me ama, que eu sou amado teu. Chegaram para Jesus assim: olha, aquele a quem o Senhor ama, está doente, se o Senhor não for, alguma coisa não vai ficar bem. E quando Jesus chega, Jesus fala assim: não, ele fala lá, mas ele afirma aqui, quando ele chega lá dizendo assim: não, essa enfermidade, esse momento, esse processo, isso que está acontecendo, não é para morte, não é para término, isso é para manifestação da minha glória e do meu poder. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, você é um amado de Deus, e eu e você viveremos a manifestação do poder do Senhor Jesus. Mas não dá mais, não tem como mais. Para Ele tem como. Mas não é possibilidades nenhuma. Para Ele tudo é possível. Mas como é que eu vou voltar a me levantar? Como é que eu vou sair de dentro dessa prisão? Como é que eu vou sair de dentro dessa situação? Eu estou já cheio de vendas, eu estou sem ânimo, eu estou totalmente sem movimento, não consigo mais, a minha casa, a minha família, meu casamento, a minha empresa. Deus está dizendo: a manifestação da minha glória vem, não é por você, não é por mim, é porque Ele tem poder, Ele é fiel. E aí, irmão, eu não sei onde estava Lázaro, ou melhor dito, ele poderia estar nas profundezas, e Jesus, a voz de Jesus tira Lázaro das profundidades e o traz para a mesa. Porque alguns capítulos depois vai dizer: esse aqui não é o Lázaro? Que ele ressuscitou lá, está aqui sentado comendo. Sabe, irmão, Deus tem o poder, a voz do Senhor tem o poder de tirar você e eu das profundidades e sentar na sua mesa. Eu não sei qual é a profundidade que talvez você se encontre, eu não sei qual é a profundidade que você está vivendo, mas a voz do Senhor hoje está dizendo para você: eu te conheço pelo nome, eu te sei quem você é, não precisa você ir atrás de nada, não precisa você se humilhar para nada, não precisa você ficar pensando que está tudo terminado, não, porque o Deus que você serve continua sendo o mesmo. Sabe o Deus que abriu o mar? Continua sendo o mesmo. Sabe o Deus que fez maravilhas? Continua sendo o mesmo. Sabe o Deus que ressuscitou a Lázaro? Ele continua sendo o mesmo. Não é demora, é processo. E aí eu entendi que, ou seja, existe um tempo para a manifestação do poder de Deus, existe um tempo para fim de um inverno, existe um tempo para que Deus possa agir ao meu favor. Mas é tão bonito quando a gente vê só o lado de Deus para nós. Mas precisamos também ver o lado de nós para Deus. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e você conhece muito bem, que para todas as coisas tem um tempo determinado debaixo do sol. Assim como existe um período para Deus pôr o ponto final nos teus medos, nos teus fracassos, na tua vida passada, também existe algum tempo onde vem daqui para lá. Pastor, não estou entendendo. Daniel capítulo 4, versículo 29 vai dizer assim: e passando 12 meses, o rei estava no jardim, comendo grama, desnudo, despido das suas vestes, e preste atenção, sem autoridade real. Há 12 meses atrás, ele tinha sonhado, e ele tinha pedido para Daniel interpretar. Daniel fica constrangido, ele fala: não, pode falar o que vai acontecer com os meus inimigos. Não, eu não estou constrangido por causa dos teus inimigos, eu estou constrangido porque é o que vai acontecer com você. Se você não reconhecer o senhorio de Deus na tua vida, se você não reconhecer que hoje quem governa a tua vida precisa ser Deus, o teu direcionamento precisa vir de Deus, as tuas atitudes precisam estar fundamentadas em sua palavra. Olha o que vai acontecer com você, Nabucodonosor. E cumpriu 12 meses, um ano. O que acontece com ele? Sabe, irmãos, existem prazos também na nossa vida que Deus estabelece. Talvez Deus está dizendo: eu quero ter o governo total da tua vida. Eu quero governar todas as áreas da tua vida. Eu quero poder te dirigir em tudo. Eu quero poder ser o teu Deus. Eu quero poder ser o teu Pai. Eu quero poder ser aquele que cuida de ti. Eu quero poder que você possa reconhecer o meu governo sobre você. Eu quero que você possa viver o meu reino. Deus estava dizendo também através de uma revelação para aquele homem: eu quero, porque eu não quero que você venha viver isso na sua vida que eu estou te mostrando. Quantas coisas, irmão, Deus já nos mostrou. Quantas coisas, irmão, Deus talvez te mostrou
entrou em sonho, em uma revelação, até mesmo pela experiência de vida, Deus está falando, o que mais você vai esperar para acontecer? Para se entregar inteiramente para Deus. Me perdoa, irmão, eu preciso falar aquilo que Deus está me dizendo para falar. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Existem prazos, irmãos, e talvez o nosso prazo como está em reconhecer o governo e a soberania de Deus na minha e na tua vida. A Bíblia vai falar que, Esther capítulo 2, versículo 12, e as mulheres, as donzelas foram levadas ao palácio, após haver passado por 6 meses com óleo de mirra, mais 6 meses com especiarias, conforme dizia o rito da purificação. Aquelas mulheres tiveram que ser colocadas, aquelas donzelas tiveram que ser colocadas em um processo de 1 ano, para que elas fossem purificadas. Sabe, irmão, talvez o prazo de reconhecermos a soberania do Senhor chegou na nossa vida, mas talvez o prazo também de buscarmos a santidade, buscarmos a purificação, possa ser que chegou. Oh, meu amado, Deus te ama tanto, tanto, e me ama tanto, tanto, que Ele quer que busquemos a purificação e a sua santidade. A Bíblia vai falar de uma figueira, Lucas capítulo 13, versículo 8, que aquele homem disse, por favor, deixa mais 12 meses, porque eu vou cavar, eu vou colocar abono, eu vou trabalhar nela, e se ela realmente não der fruto em 12 meses, o Senhor vem e corta, porque diz que tinha uma figueira em meio a uma vinha, não é lugar de figueira, mas tudo bem, Deus estava mostrando, Jesus estava mostrando algo tremendo. Hoje não vamos falar disso, mas o que me interessa neste momento te dizer, e me lembrar é dizendo assim, olha, não basta ter folhas, não basta ter flores, é necessário ter frutos. Jesus chega um ano, olha lá como é que está a figueira, ele vê formosa, ele só se aproxima porque vê folhas, vê flores, e ele chega, não tem fruto. Talvez o ano que vem, e o ano que vem ele volta, e está dizendo a palavra que ele volta e vê, não tem frutos de novo, mas talvez um ano mais, e aí no terceiro ano ele vem, será que tem frutos agora? Porque tem folha, tem flores, mas não tem frutos. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí vai cortar, e chega alguém e interfere, chega alguém e faz a parte da interlocução, e fala assim, deixa mais um ano, deixa mais um ano. Sabe, irmão, nós precisamos abundar em frutos. A santidade, com certeza, ela nos afasta do pecado. Mas o amor, irmão, o amor não nos deixa inativos para produzir frutos. Deus talvez esteja te dizendo, olha, eu quero ter o domínio sobre todas as áreas da tua vida. O teu tempo chegou. Eu quero ter o domínio sobre que haja em você e eu busquemos a purificação. O tempo de buscar a purificação, a santidade, a santificação chegou. Mas o Senhor também está dizendo, olha, o tempo de frutificação chegou. E se você e eu vamos ver, irmãos, são 12 meses para cada um. Governo de Deus, número 12, na numerologia bíblica é um dos, talvez das explicações, governo, 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 tribos, enfim. E aqui está dizendo, olha, o teu tempo de dar frutos chegou. Não é demora, é processo. Mas existe tempo e prazos de Deus estabelecidos em nossas vidas. O terceiro ponto, nós encontramos ali em Salmos de número 31, em versículo 15, que vai dizer, o salmista olha para Deus e ele começa a falar começa a se abrir para Deus, começa a falar um monte de verdades, e no versículo 5 ele vai dizer assim, Senhor, na verdade os meus tempos, os meus ciclos, eles estão nas tuas mãos. Os meus tempos, os meus ciclos, o cumprimento deles, ó Pai, estão nas tuas mãos. E ali, irmão, eu comecei, meu Deus, como que o Senhor trabalha na vida do ser humano? Porque em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21 vai dizer assim, que terminando-se os dias na arca, e Noé chegando à terra firme, Noé prepara um holocausto, pega um animal puro e oferta diante de um holocausto em sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que o cheiro daquela oferta de Noé, depois de ter passado talvez 300 e poucos dias dentro de uma arca, sem expectativa talvez nenhuma humana, ele chega e prepara o altar, e a oferta chega diante de Deus, e Deus brada, se levanta do trono e diz,
eu nunca mais destruirei a terra com água. A partir de hoje, a terra dará frutos, haverá colheita, haverá colheita. E tem outra coisa, a partir de hoje vai ter verão, vai ter outono, vai ter inverno, vai ter primavera. Eu estabelecerei a ordem. Sabe o que Deus estava dizendo ao meu coração, irmão, quando eu estava preparando esta mensagem? Chegou o fim de um ciclo de desordem na tua vida. Eu não estou falando de desordem que você tem provocado, não, estou falando de que algumas coisas não se encaixavam, de que algumas coisas não entravam no seu lugar, de que algumas coisas pareciam estar dispersa, de que algumas coisas pareciam não ter cabimento, de que você começava, mas não concluía, de que você tentava, mas parece que era frustrado. Deus está dizendo através da sua palavra, o fim de desordem terminou, porque Deus está dizendo, haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita. O fim da escassez vai terminar, porque eu sou o teu Deus. Muitas das vezes, irmão, nossa casa, nossa vida está em desordem, a gente não consegue estabelecer algumas prioridades, não consegue dar constância a algumas coisas, em alguns momentos por nós, em outros momentos pelas dificuldades, pelas limitações, mas Deus está dizendo, olha, houve um sacrifício que gerou um milagre, eu dei uma palavra, e a palavra que eu dei é, não serás destruído, a palavra que eu dei é, a tua família será preservada, a palavra que eu dei é, a terra será abençoada por você, porque a partir de hoje, tudo estará no seu devido lugar. Será que você pode dizer essa frase comigo? Tudo estará no seu lugar. É isso que Deus tem para você. É a palavra que diz, não sou eu. 1 Reis capítulo 18, versículo 44, diz que o Elias pergunta para o servo, o que estás vendo? E ele responde, não estou vendo nada, mas no versículo 44 fala, eu vejo uma pequena nuvem. Lembra daquele louvor que a gente canta? Eu vejo uma pequena nuvem. Então, é desse versículo aí. E essa nuvem começa a ficar densa. Mas lá atrás Elias levantou um altar como Noé. Levanta um altar, coloca o puro. E ali Elias levanta o altar, coloca o que faltava. A água fala, pode colocar. Clama aí a Baal, clama aí a quem você quer clamar. Não, eu tenho um compromisso com Deus e Deus tem compromisso comigo. Deixa, o que está faltando? Pega o que está faltando. Pega o que está escasso. Tem pouca força? Pega essa pouca força. Tem pouco ânimo? Pega esse pouco ânimo. E diz a Bíblia que Deus consome aquela oferta, consome a água, lambe a água ali do altar, e diz a Bíblia que estava 3 anos e meio sem chuva, em completa escassez, e de repente começa a se formar uma nuvem pequenininha, mas aquela nuvem no formato de uma mão começa a ficar densa, começa a ganhar, se encorpar, começa a ganhar vigor, Deus começa a enchê-la, e aí diz a Bíblia que começa a chover sobre a terra, e passa-se de um círculo vicioso, de miséria, de derrotas, de falta de fruto, de falta de abundância, e começa Deus a falar, não, haverá uma chuva, trairá o fim do tempo de escassez termina, o fim do tempo de comodismo termina. Interessante, irmão, me permita abrir um parênteses, que quando Elias vai lá para o riacho de Quiriate, e seca-se o riacho, Deus não seca dizendo para ele, olha, você realmente fez o errado, está mal, ó, tá vendo só o que você fez? Não, existem riachos, irmãos, que vão se secar, para Deus nos tirar de determinados lugares. Aí você fala, nossa, mas secou. É porque Deus está te levando para algo maior. A palavra de Deus vai dizer, Deus colocou um fim na desordem. Um ciclo de fim de desordem tinha acabado. E aqui, um fim de um ciclo de escassez tinha acabado. Muitas vezes Deus vai te tirar do conforto, sabia? Para te levar a grandes coisas. E muitas das vezes nós ficamos um pouco em uma zona de conforto até em nossa vida espiritual. 2 Crônicas capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim, e naquela mesma noite, o Senhor apareceu para Salomão, e uma voz bradou em todo o quarto dizendo, o que queres que eu te dê, Salomão? O que queres que eu faça por ti? E se nós lemos a história no capítulo 1, você vai ver que Salomão herda o trono, e ele herda o trono, um trono em catástrofe, porque o seu pai tinha cometido decisões erradas, logo o seu irmão Amnon tinha cometido decisões erradas, logo Absalão tinha cometido decisões erradas, e Absalão é responsável por deixar em bancarrota o reino de Davi, de ter gastado o centro do tesouro, ter feito
uma arruaça, ele conseguiu destruir um reinado próspero de 40 anos, um tesouro ajuntado de 40 anos, mas ele consegue destruir. E quando Salomão ele toma o trono, ele recebe o trono, melhor dito, ele olha para os seus amigos, para os seus conselheiros e pergunta: o que a gente tem? O que sobrou? O que é tudo? E aí, não, a gente tem ouro, não, a gente tem... Não, seu irmão acabou com tudo, decisões erradas, uma atrás outra. Mas o que a gente tem? A gente tem 1000 bois. Não era nem 1000 vacas, era 1000 bois. O que a gente vai fazer? Não, pega os 1000 bois, vamos subir no Monte Gabaão, vamos oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. É o que temos? Eu preciso oferecer ao Senhor, eu preciso entregar ao Senhor. E diz a Bíblia que naquela mesma noite, aí se cumpre esse versículo, naquela mesma noite o Senhor apareceu e perguntou: o que você quer que eu faça por você? Se você pudesse ouvir a voz suave do Espírito Santo do Senhor perguntando: o que você quer que eu faça por você, filha? Qual seria a sua resposta? Deus está falando para você hoje: o que você quer que eu faça por você? Você está angustiado? Você está preocupado? Eu vim te visitar. Aleluia. Eu vim te visitar. E diz a Bíblia que não houve um reino tão próspero como o reino de Salomão. Seu pai não foi lhe permitido construir templo, mas a seu filho Salomão sim. Fim de ciclos de desordem. Fim de ciclos de escassez. Mas Deus também está colocando um fim de ciclos de más decisões. Talvez seus pais cometeram más decisões. Talvez você tenha cometido más decisões. Ou talvez os teus filhos estão cometendo más decisões e você está querendo falar, você está querendo ajudar e parece que não ouve. Deus está dizendo: talvez você não consiga, mas eu consigo. Eu estou colocando fim em ciclos de más decisões. Você crê nessa palavra? Levanta a tua mão, meu irmão, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá um tempo onde você vai poder viver a presença do Senhor te dizendo: o que você quer, o que você precisa, eu vim te visitar. E aí, irmão, eu vou terminar. Quanto tempo eu tenho, pastor? Dá uma olhada aí para mim, porque eu preciso terminar. 10 minutos, obrigado. Era 5, mas ele me deu mais 5. Por isso que é bom perguntar, né? E aí o último ponto vai falar acerca do tema desta mensagem: o pacá de Deus. Em Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44 vai dizer que: e olha, não ficou pedra sobre pedra, e tudo foi destruído. E no versículo 44 Jesus vai falar assim: porquanto não discerniste, não conheceste, não conseguiste ver o tempo da minha visitação. Se você fazer contas, é simples. 32 anos aproximadamente tinha Jesus. A destruição em Israel, pastor, me corrija se eu estiver errado, por favor, anos 70. Então nós estamos dizendo que 32, para chegar a 70, faltariam 33 anos, é isso? 28, obrigado. Me ajuda aí. 38? 38 anos depois daquele momento que Jesus estava dizendo: olha, não ficará pedra sobre pedra. Os inimigos virão. E o povo não estava entendendo nada, porque naquele tempo Jerusalém era a capital religiosa. Eles estudavam sobre o Mashiach, Yeshua HaMashiach. Eles estudavam sobre o Messias que iria vir. Eles estudavam sobre as profecias. Era a capital do estudo escatológico, podemos dizer assim. E Jesus chega para ele e fala: vocês não estão entendendo, que se vocês não estão discernindo, porque 38 anos depois que eu concluir esta fala, vocês enfrentarão isso, porque não conheceram o tempo da minha visitação. Gênesis capítulo 21, versículo 1 vai dizer: e o Senhor visitou a Sara. O Senhor já tinha visitado Abraão, já tinha falado com Abraão, já tinha dado a promessa para Abraão. Mas o Senhor falou: não, o tempo de eu visitar a Sara, eu já falei para Abraão, já dei a promessa, ninguém está acreditando, já passou muito tempo, eles já são velhos, mas o tempo de eu visitar a Sara é hoje. E no capítulo 21 de Gênesis vai dizer a palavra: e o Senhor visitou a Sara.
Eu creio, irmão, que Deus vai também te visitar. Talvez você tenha pensado assim, mas o Senhor só fala com a minha esposa e eu não... Deus vai começar a te visitar, varão. Talvez você está falando assim, mas Deus só fala com o meu esposo. Deus vai começar a te visitar, irmã. Sabe o que Deus está falando? Existem visitações de Deus. O pacar de Deus vai vir, o pacar de Deus vai vir sobre a nossa vida. E a visitação na vida de Sara foi para o cumprimento de uma promessa. Ruptura de esterilidade. E eu creio que nós receberemos uma visitação do Senhor nas nossas vidas, como já não só receberemos essas visitações momentâneas, visitações esporádicas. Hoje Ele está conosco, e eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. E Ele está dizendo, eu vou te visitar para cumprir o que eu te prometi. Ah, mas eu já estou muito velha. Ah, eu vou te prometer. Ah, mas eu estou muito velho. Eu te prometi, eu vim cumprir. É o cumprimento da minha promessa. Ah, mas vão dar risada de mim, porque imagina uma senhora de 90 anos caminhando grávida, irmão. É muito engraçado. E ela falou, não importa, já riam de mim quando a promessa não tinha sido cumprida. Eu prefiro que riam de mim com a promessa cumprindo-se. Muitos não acreditam mais do que vai acontecer na tua vida. Mas Deus está dizendo, haverá uma visitação para o cumprimento de promessas. Talvez nem você, irmão, porque o nome de Isaac é riso, sorriso, deu risada. Nem você talvez acredite como Sara. Senhor, ainda dá tempo. Talvez você está dizendo, eu vou me levantar, isso vai acontecer comigo. Se é aquilo que Deus prometeu, por favor, né? Deus está dizendo, dessa sua risada haverão promessas cumpridas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 20 e 21 diz assim, e o Senhor visitou a Ana, e lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. Já tinha dado Samuel, mas aí deu mais 3 filhos e 2 filhas. Um voto que Ana fez, porque Ana falou assim, se o Senhor der, eu vou dar para ti um voto, eu faço aqui, porque pacto, irmão, talvez eu entendo assim, pacto é vindo dele para nós, voto de nós para ele. E Ana fez um voto, e o voto que ela fez é, eu vou entregar para ti, Senhor, será teu, ele é teu, Pai, se o Senhor me der, se o Senhor abrir a minha matriz, se o Senhor tirar essa infertilidade que existe aqui, irmão, existem votos que você faz, que geram um milagre da multiplicação, foram 5 vezes mais. Olha só, irmão, tremendo isso, eu fico lendo isso aqui, eu fico maravilhado. E o Senhor visita e fala, e Eli dá uma bênção para ela, né? A bênção que Eli dá para ela da parte do Senhor. E de repente, irmão, a bênção vem maior, dizendo assim, você fez um voto, né? Você cumpriu, cumprir. Você vai viver 5 vezes mais. Eu não sei quantas vezes mais você está precisando. Isso daqui tem que acontecer várias vezes. Deus está dizendo através da sua palavra, existem visitações que é para cumprir a realização daquilo que eu e você não poderíamos fazer. Sabe, irmão? Existem visitações que é para cumprir promessas, glória a Deus. Mas existem visitações de Deus que é para dizer, você não consegue fazer, você não tem condições, você não sabe como vai fazer. Uma vez tudo bem, foi a sorte talvez, mas Deus está falando, o que você não conseguir fazer, o que não estiver ao seu alcance, eu alcanço. Ele diz, e Lucas capítulo 7, versículo 15. Será que eu tenho 3 minutos? Será que a gente pode louvar aquele louvor lá que você está, ele é exaltado, o rei é exaltado, com a permissão do pastor. Diz o último versículo. E se aproximou Jesus, e se achegou Jesus, e faz uma visita Jesus àquela mãe que tinha acabado de perder o seu filho, e diz assim, e Jesus se aproxima e toca o esquife. Ai, meu Deus do céu. Não é demora, é processo. Existirão tempos de fim de ciclos. Existem prazos de Deus, mas esse último ponto, existe a visitação do Senhor que virá sobre mim e sobre você. A primeira, de cumprir promessas. A segunda, de realizar aquilo que nós não podemos realizar. Mas essa daqui me chamou tanto a atenção, porque Jesus chega para interromper um caminho ao fim.
Jesus chega quando aquele menino ia ser sepultado, quando a história daquele menino tinha se concluído. Jesus chega numa trajetória onde estavam indo levá-lo para enterrá-lo. Jesus chega e a sua visita interrompe o fim. Sabe, é isso que Jesus também quer fazer conosco nesta manhã. Interromper o fim daquilo que você achou que não dava mais e que estava perdido. Podemos orar? Feche os seus olhos. Gente, não sei como que o pastor... Talvez se nós orássemos por aqueles que precisam e talvez entenderam essa palavra. Se você entendeu e você hoje quer dizer: Senhor, eu sei que é o tempo, é um processo, está tão doído, está tão difícil, mas hoje o Senhor confirmou na Tua palavra em 16 versículos, 16 bases bíblicas, ó Deus, que o Senhor é fiel e que haverá um tempo sobre a minha vida, que haverá um propósito sobre a minha vida, que haverá um tempo da Tua visitação sobre a minha vida, ó Deus. Fim de ciclos se terminarão, mas também haverá um tempo onde o Senhor vai interromper o fim. Talvez eu tenha pensado que é o fim disso ou daquilo, mas Deus está dizendo: eu te visito para interromper o que você achava que seria o fim. Se você quiser receber uma oração nesta manhã, eu te convido com toda a liberdade, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Eu não posso fazer nada, mas eu quero ser instrumento de Deus para você. Eu quero poder me colocar diante do Senhor e clamar pela tua vida. Você talvez compreendeu esta mensagem, você compreendeu esses versículos, você compreendeu esses pontos, muita coisa talvez, mas é o Senhor dizendo para você: olha, eu não desisti de você, eu não me esqueci de você. E enquanto nós estaremos louvando ao Senhor, feche os seus olhos e começa a falar: Deus, que o teu tempo se cumpra na minha vida. Começa a falar com Ele, fala: Deus, que o teu tempo se cumpra na minha vida, porque hoje eu vi na tua palavra que o teu tempo se cumpriu. Eu vi na tua palavra que há um tempo de visitação. Eu vi na tua palavra que há um tempo de finais de ciclos. Eu vi na tua palavra, Senhor, que existe o pacá de Deus sobre a minha vida. E aqui estou eu nesta manhã, papai, te clamando: interrompa os fins que talvez para mim são tão óbvios, interrompa os fins que talvez para mim estão tão evidentes, ó Pai, mas hoje eu quero viver a visitação tua, eu quero viver a tua visitação, o meu bem-estar. O Senhor está interessado em saber sobre o meu bem-estar. O Senhor nesta manhã, eu creio que veio me inspecionar. O Senhor viu o meu coração, o Senhor viu as minhas lágrimas, o Senhor viu as minhas angústias, e hoje eu estou aqui, papai. Senhor, abençoa cada vida que aqui está. Senhor, abençoa cada família que aqui está. Senhor, abençoa aquele que estava pensando em desistir. Abençoa aquele que estava pensando que era o seu fim. Abençoa aquele, Senhor, que estava pensando que não teria como. Surpreenda-os com a tua graça. Surpreenda-nos com a tua maravilha. Surpreenda-nos com a tua vontade, Senhor. Que o impossível seja possível. Que o difícil se converta, Senhor amado, em possibilidades em ti. Em nome de Jesus.